Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito Didático. Vamos falar nesse vídeo sobre ato administrativo. Segundo o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, são 3 os planos de avaliação do ato administrativo: o plano da perfeição, o da validade e o da eficácia. Perfeição diz respeito ao ciclo de formação do ato administrativo, que representa um processo que vai definindo os elementos que compõem o ato. A perfeição está relacionada com o término das fases de produção do ato, previstas na lei como necessárias a que o ato se considere pronto, concluído, formado. Assim, ato perfeito é aquele já pronto, que já concluiu suas etapas de formação, está formado, está construído. Já o ato imperfeito não teve seu ciclo de formação concluído. Logo, não há que se falar em ato administrativo formado. Exemplos: uma portaria publicada na imprensa oficial. O ato está formado, existe. Logo, trata-se de um ato perfeito. Uma minuta de portaria ainda não assinada e não publicada, quando assim exigir a lei. O ato sequer existe, logo, trata-se de um ato imperfeito. A pergunta que devemos fazer é: o ato administrativo existe? Se existir, será um ato perfeito. Pessoal, não confunda. Perfeição não significa aqui que o ato não contém vícios, mas apenas que foi concluído o ciclo de formação do ato administrativo. O próximo plano é o da validade. A validade diz respeito à conformidade do ato administrativo com a lei ou com outro ato de grau mais elevado, ou ainda com princípios jurídicos. Observe que, para avaliarmos a validade do ato administrativo, ele deve existir, ou seja, deve ser perfeito. Então, podemos dizer que a validade do ato administrativo pressupõe sua perfeição. Não podemos falar em validade se o ato não estiver formado, isto é, perfeito. Para ser válido o ato, seus elementos devem estar de acordo com as normas que o regem. Do contrário, será um ato administrativo inválido. A pergunta que se faz é: o ato é ilegal? Caso positivo, será válido. Caso contrário, inválido. Vamos a um exemplo. Uma determinada portaria que tenha sido escrita, motivada, assinada e publicada na imprensa oficial. Será um ato perfeito, já que superou todas as etapas de sua formação. Além de perfeito, será válido o ato se todos os seus elementos estiverem em conformidade com a lei. Caso algum de seus elementos tenha contrariado as normas e princípios que regem o respectivo ato, embora seja perfeito, será considerado inválido. Vejamos. Vício no elemento competência. A portaria é assinada por agente incompetente, em flagrante desobediência à lei. Esse ato será válido? Bom, quanto à validade, vige em nosso ordenamento jurídico a teoria dualista, segundo a qual os atos administrativos podem ser, na hipótese de vício de legalidade, nulos ou anuláveis. Atos nulos são aqueles eivados de vícios insanáveis, ou seja, insuperáveis, razão pela qual tornam os atos insuscetíveis de convalidação, não podendo ser aproveitados. Os atos nulos possuem nulidade plena, absoluta, incontestável, ou seja, iure et de iure. Já os atos anuláveis são aqueles atos eivados de vícios sanáveis, isto é, superáveis, motivos pelo qual poderá a administração pública aproveitá-los por intermédio do Instituto da Convalidação. Os atos anuláveis possuem nulidade relativa, ou seja, iuris tantum. São sanáveis os seguintes vícios:
os relativos à competência quanto à pessoa, desde que não se trate de competência exclusiva, os relativos à forma, desde que a lei não considere a forma elemento essencial à validade do ato, e os relativos ao objeto, ao conteúdo do ato, mas apenas quando se tratar de conteúdo plurimo, de ato com objeto plurimo. Bom, todos os demais atos que não sejam todos os demais vícios, que não sejam os relativos à competência, os relativos à forma ou ao objeto plurimo, serão considerados vícios insanáveis, insuscetíveis de reaproveitamento pela convalidação, esses atos. O terceiro e último plano é o da eficácia, que diz respeito à disponibilidade do ato para produzir efeitos. Assim, um ato eficaz é aquele que está disponível desde já para a produção de seus efeitos próprios, não dependendo de qualquer evento posterior futuro. Esse evento futuro ou posterior poderá ser uma condição, evento futuro e incerto, ou então um termo, evento futuro e certo. O ato eficaz produz seus efeitos sem depender do implemento de termo ou condição. Vamos a um exemplo. Resolução publicada no Diário Oficial da União em 15 de julho de 2013. Em seu texto, há dispositivo informando que somente entrará em vigor 30 dias após sua publicação, ou seja, em 14 de agosto de 2013. Esta resolução é um ato perfeito desde a sua publicação, mas será ineficaz até o dia 13 de agosto de 2013, pois existe um termo, ou seja, um evento futuro e certo, que é o dia 14 de agosto, que impede a produção imediata de seus efeitos. Somente em 14 de agosto de 2013 passará o ato a ter eficácia, produzindo então os seus efeitos. A pergunta que se faz é: o ato já pode produzir seus efeitos? Se puder, será eficaz. Atenção agora! Um ato perfeito, se apto a produzir seus efeitos sem depender de condição ou termo, será eficaz, mesmo que inválido, ou seja, ainda que produzido contrariamente à disposição legal. Pouco importa para fins da análise da eficácia do ato se o mesmo é válido ou não. Isso é consequência dos atributos de presunção de legitimidade e da imperatividade que possibilitam ao ato administrativo a produção de seus efeitos, ainda que contenha vícios de legalidade. Caberá àquele que alegar sua invalidade o ônus de prová-la e obter sua anulação, com efeitos em regra ex tunc, ou a suspensão provisória de sua aplicação. Agora, observações. Ato pendente. Bom, é aquele ato que, embora perfeito, está sujeito a termo ou condição, não estando dessa forma apto à produção de efeitos. Como vimos, é considerado, então, um ato ineficaz. O ato consumado ou exaurido é aquele ato que já produziu todos os efeitos que estava apto a produzir. Exemplo, uma autorização para a realização de uma passeata. Depois da realização dela, torna-se o ato exaurido. Bom, a expressão ineficaz, ela é genérica. É aplicável a qualquer ato que não possa imediatamente produzir os seus efeitos atuais. Ou seja, produz seus efeitos sem depender de evento futuro, sem depender de termo ou condição. Assim, um ato revogado, ele é ineficaz a partir da sua revogação. Um ato consumado é ineficaz, pois já produziu todos os efeitos que poderia produzir. Um ato pendente é ineficaz até a ocorrência
de evento futuro, termo ou condição. Tá entendido? Face a todo o exposto nessa videoaula, nós podemos afirmar o seguinte, que um ato administrativo poderá ser perfeito, válido e eficaz. Ou seja, o ciclo de formação desse ato foi concluído. Esse ato foi produzido em conformidade com a lei e princípios jurídicos e está disponível à produção de seus efeitos. Poderá ser também perfeito, inválido e eficaz. Esse ato foi concluído, teve o seu ciclo de formação concluído e, embora não esteja em conformidade com a lei e princípios jurídicos, encontra-se produzindo seus efeitos. Lembre-se sempre, nesse caso, da presunção de legitimidade e da imperatividade. Poderá o ato também ser perfeito, válido e ineficaz. Esse ato está formado, ele é obediente à lei e princípios jurídicos, mas depende de evento futuro para a produção de seus efeitos. E, por fim, poderá o ato ser perfeito, inválido e ineficaz. É o ato cujo ciclo de formação foi concluído, porém eivado de vícios de legalidade e condicionado a evento futuro para produzir seus efeitos. Observem que em todas as 4 possibilidades, os atos são perfeitos, já que não há que se falar em análise da validade ou da eficácia de um ato administrativo imperfeito, ou seja, de um ato administrativo que não existe. Para fechar essa videoaula, vamos falar agora da divergência doutrinária. O conteúdo explorado nessa aula corresponde à doutrina do professor Celso Antônio Bandeira de Mello e dos professores Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo. Ensinam, como vimos, que ato eficaz é aquele ato que, desde já, pode produzir seus efeitos atuais e imediatos, sem depender de nenhum evento futuro certo ou incerto. Essa é a definição aplicável à produção de atos em geral e a que mais tem caído em provas de concurso público. Outros estudiosos, dentre os quais podemos citar José dos Santos Carvalho Filho, definem o ato eficaz como aquele que tem aptidão para produzir efeitos, ainda que se trate de uma aptidão potencial, ou seja, mesmo que dependa de termo ou condição futuros para ser executado. Para o autor, termo e condição constituem impedimento à operatividade do ato, mas nem por isso descaracteriza sua eficácia. Para essa corrente, ato exequível é o ato inteiramente operante, ou seja, disponíveis para serem executados, enquanto o ato inexequível é o ato inoperante. Ambos os atos são considerados por essa doutrina, por essa corrente, eficazes. A crítica que se faz é que chamar de ato eficaz um ato que ainda não possa produzir seus efeitos, já que pendente do implemento de termo ou condição, equivale a qualificar como eficaz um ato que, caso a condição ou termo nunca se implementem, jamais produzirá efeito algum. Bom, essa foi mais uma aula de Direito Didático. Sou o Rafael Vieira, espero poder ter ajudado. Desejo a todos um ótimo estudo e um grande abraço.